Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Para quem não sabe, na década de 60, 70, 80, Botucatu era a terra do cinema. Não só pelas salas, né? Nós tínhamos aqui, o pessoal mais velho vai falar agora aqui, hein? Nós tínhamos aqui Cine Nelly, que talvez reabra esse ano. Nós tínhamos Cine Cassino, Cine para Todos, nós tínhamos Cine Vila Rica, nós tínhamos Cine Avenida, nós tínhamos 5 salas de cinema aqui em Botucatu. Mas também nós tínhamos todos os representantes da indústria cinematográfica aqui, né? E baseado nisso, o Daniel Kojak, que é o nosso entrevistado, documentarista, ele fez um documentário relatando essa época, vamos falar, uma época de ouro da cinematografia na cidade de Botucatu. Daniel, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, viu? Bom dia, Márcio, eu que agradeço o convite de vocês aí, a oportunidade de falar. Você é documentarista, você fez rádio e TV na Unesp, é isso? Isso, eu sou formado na Unesp, trabalho muito com edição de vídeo, né, principalmente, mas eu tenho essa carreira paralela aí que eu quero de cineasta, né? Entendi. O documentário aparece bastante nos meus filmes porque é um filme mais barato de ser feito, basicamente, né? Mas assim, a ideia é que o próximo filme seja um de ficção. Olha, que legal, que legal. E como é que surgiu a ideia desse documentário? Perfeito. A gente teve ali Paulo Gustavo aqui na cidade no ano passado, em várias cidades do país, e chegou uma verba interessante aí para produções audiovisuais. A gente estava escrevendo alguns projetos, e um deles, que seria um de ficção, sobre Saci, até que acabou que não passou, eu queria falar sobre uma Botucatu do século passado. E eu fui conversar com o João Figueroa, que é um historiador que faleceu no ano passado. João Figueroa. Tinha muita amizade com ele, porque eu tive um cineclube no Centro Cultural. E eu falei, Figueroa, eu queria entender os costumes da época, como que o pessoal falava para eu colocar isso no filme. E aí ele me deu uma consultoria lá, e ele falou, Daniel, tem um livro aqui que foi feito em Botucatu, no meio da pandemia ele saiu, em 2021, chama História do Cinema em Botucatu. É feito pelo historiador Zulo, Luiz Roberto Coelho, e uma outra mulher que eu não vou lembrar agora o nome, eu tô sem o livro porque eu emprestei. Mas esse livro ele conta justamente sobre isso de Botucatu ter tido várias salas de cinema e ter sido tem uma história no livro que Botucatu teve a 3ª sessão de cinema do país, em 1902. Então, assim, tem um monte de histórias interessantes ali dentro. E tem um recorte dentro do livro que fala sobre a época que Botucatu foi um polo de distribuição de filmes. É isso. Começou na década de 20, mais ou menos, lá com o Peducci e os Passos de o Araújo. E graças a eles, Botucatu cresceu muito nessa coisa de distribuição de filmes. Em um determinado momento, eles fizeram com que os escritórios das grandes empresas tivessem escritórios aqui. Então a Warner tinha um escritório aqui, a Universal tinha um escritório aqui, a Fox tinha um escritório aqui, a Disney tinha representantes aqui. Então a cidade meio que respirava isso, né? Nas ruas tinham os tambores, que as revisoras faziam os cortes nos filmes das partes que tinham riscado e tal. É isso e mesmo. A criançada ia lá, ficava olhando aquilo, ficava olhando os pôsteres com curiosidade. E quando eu vi esse recorte, eu falei, poxa, isso aqui dá um documentário legal, né? Então foi o Figueroa quem me apresentou essa história. Esse livro ele foi lançado em 2021, mas teve pouquíssimas cópias na época. E acabou que não chegou ao grande público da cidade. E aí tinha em algumas bibliotecas, na época eu peguei uma biblioteca, consegui ver. Mas o Juninho, que era o Juninho da Cinevídeo, Juninho Cecílio, junto com o Zulo, que foi o historiador que escreveu o livro, eles estão providenciando uma cópia digital que vai ser distribuída gratuitamente, eu acredito, aí para a cidade. Que legal, que legal. Bom, tudo isso que ele falou, gente, eu comecei no rádio em 1977, finalzinho da década de 70, né? Trabalhando numa empresa, na Rádio Municipalista, que era a empresa Peducci. E era comum o locutor gravar para que fosse exibido as chamadas dos filmes para outras rádios no Brasil. Paraná, Mato Grosso, onde tinha a empresa Peducci, né, a divulgação daquele filme, lançamento, na época Tubarão, King Kong, era muito legal você poder gravar aquilo, né, e o sucesso que era o cinema na cidade, né? Essas distribuidoras, eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando esse bate-papo tem pai, tem avô que trabalhou
e empresas de cinematografia, aqui, distribuição de filmes aqui em Botucatu, que era muito comum, né, Kojak? A cidade chegou a ter, inclusive, o dia do cinematografista. Olha né? só. Tinha, acho que se eu não me engano, era 15 de agosto, se eu não me engano. Todo ano era comemorado o dia do cinematografista, tinha uma festa em cima do Para Todos, ali naquele salão nobre. Então a cidade vivenciou isso de uma forma muito forte por pelo menos uns 40 ou 50 anos, assim. E assim, eu mesmo não sabia. Tá. Eu lembro eu trabalhei pro Juninho na Cinevídeo uma época mais jovem. Uhum. E eu lembro dele falar, não, aqui tinha empresa do Chaplin e tal. E eu achava que ele tava brincando com a minha cara, assim. Eu falei assim, ele tá zoando isso aí. Não E tinha. não era, né? E na verdade realmente teve, assim. Eu só fui descobrir anos depois isso. E eu achei interessante pra caramba, né? Porque eu sou cinéfilo, eu gosto muito de cinema. Então saber que a cidade um dia já foi terra do cinema, poxa, foi um prazer descobrir isso aí. Kojak, como foi o processo de produção desse documentário? Quanto tempo? As pessoas entrevistadas? Conta aí um pouquinho. Perfeito. A gente conseguiu captar esse dinheiro no final do ano passado, através da Lei Paulo Gustavo. Eu tenho um produtor que está sempre comigo nos projetos, que é o Douglas Iglesias, conhecido como Pudim. E eu falei, Pudim, vamos fazer. A gente já tinha feito um documentário em 22, que foi o Boa Vizinhança, que está disponível no YouTube. Para quem quiser, também é uma história de Botucatu. Boa Vizinhança documentário no YouTube, você vai poder conhecer uma história diferente lá sobre a cidade. E eu falei, Pudim, vamos fazer um outro documentário. Uhum. Eu preciso que você encontre essas pessoas. Então ele teve que ir atrás do Araújo, do Ronaldo Passos, que eram pessoas que, assim, por exemplo, o Botucatu até hoje tem essas duas empresas, que é a Movicom e a Cine Araújo, que são sediadas aqui, e juntos eles têm mais de 200 salas de cinema pelo Brasil ainda. Olha que interessante. Isso já foi um número maior no passado, mas até hoje Botucatu é a terceira cidade mais relevante em termos de número de salas de cinema no Brasil. E aí o Douglas conseguiu ter o contato dessas pessoas. Olha aí o Boa Vizinhança. A gente conseguiu falar, por exemplo, com a neta do Emílio Peducci, a Lucinha Peducci. A gente conseguiu falar, por exemplo, com Fulvio Aradia, que foi um personagem muito importante da cidade, que ajudou também a realizar esse livro. Então a gente teve a sorte de conseguir conversar com pessoas que foram muito importantes para essa época. A gente escolheu fazer as entrevistas quase que todas no Teatro Municipal de Botucatu, que foi um cinema muito importante para a cidade, um cinema que o Emílio Peducci fez naquela época por povão. E a gente produziu ele em fevereiro, se eu não me engano. Foi uma semana de filmagem assim, mais batidona, foram 9 entrevistas no total, a ideia era ser 10, mas a gente não conseguiu conversar com algumas mulheres que trabalharam na ITP na época, porque as que a gente conseguiu contactar, infelizmente, já estão muito velhinhas e acabou não dando certo a entrevista, assim. Entendi. Mas foi uma produção ali de um mês, de uma semana de gravação mesmo, e mais um mês de edição e a finalização mais uns 2 meses, vamos dizer assim. Então, Entendi. lá por junho a gente estava com esse filme pronto e a gente escolheu enviar ele para festivais antes de fazer a estreia, porque muitos festivais pedem esse ineditismo e tal. Então a gente acabou sendo selecionado em 6 festivais pelo Brasil e um americano e ganhamos 3 prêmios. Teve um de melhor documentário curta, um de melhor edição e de melhor mixagem de som no Que Tietê legal. Film Festival. Que legal. O Daniel, estou chamando Daniel depois de Kojak. Fiquem à vontade. Daniel Kojak, Responde pelos dois. Eu respondo pelos dois. você e a emoção dessas pessoas que você entrevistou, né? Que vivenciaram, que trabalharam durante muito tempo nesse meio. Cara, todo mundo ficou muito feliz, né, com a proposta do documentário, né, de poder contar essa história, que eu acho que para eles também era uma coisa muito importante, mas que eles sabiam também que hoje já não tem mais esse burburinho em cima disso, assim. Então todos foram muito receptivos e muito abertos, assim, muito solícitos para contar essas histórias, e para a gente foi um prazer poder estar ali sentado ouvindo isso, né? A Lucinha Peducci, por exemplo, ela foi neta do Emílio Peducci, filha do Pedutinho, né? Do Emilinho. Emilinho, isso. E ela, por exemplo, descobriu muitas histórias através do livro, porque o avô dela faleceu, ela tinha 6 anos de idade. Ela mesmo falou assim, eu não entendia por que meu pai sumia por dias e depois voltava.
E aí no livro eu vi que eles tinham mais de 300 salas de cinema na época. Imagina e isso. aí que ela foi entender, ela sabia que eles tinham cinemas espalhados pelo país, mas ela não tinha noção do tamanho disso, assim, né? Então foi muito interessante a gente, às vezes, até descobrir junto com eles algumas histórias. Lógico que nem todas entraram no documentário, então a gente também teve a oportunidade de ouvir algumas histórias que só a gente ouviu ali na hora, né? Que às vezes quando desligava a câmera, os caras, teve uma história que eu não podia contar, e aí contou pra gente. Então pra gente foi muito prazeroso poder ter contato com isso. E acredito que para todas essas pessoas também foi muito interessante poder relatar a história deles mesmo, né? Por exemplo, o seu Dirceu, que construía projetores aqui na cidade, projetores de cinema. Eles patentearam uma patente americana de projetores, e na Rua Curuzu teve uma fábrica de projetores, que tem hoje uns 36 espalhados pelo Brasil aí até hoje. Não sei onde estão, que já são peças de museu, né? Claro. De película e tal. Mas isso eu não queria imaginar. Minha avó morava na Curuzu, como que eu ia saber que ela tinha uma fábrica de projetores, assim, né? Para mim foi muito interessante poder ter... Tô sabendo agora também, eu não sabia também. Tô sabendo agora que a gente teve uma fábrica de projetores aqui em Botucatu. Tudo isso porque se respirava cinema aqui na cidade. Exatamente. Né? Se tornou, como eles descreveram pra gente lá, o que hoje é a Embraer, né? O que foi a Neiva, a Caio. O cinema era a segunda ou terceira possibilidade de trabalho na cidade. Muita gente da cidade trabalhava com isso. Rodava muito dinheiro aqui, né? Porque esses 3 grandes empresários traziam essas pessoas de fora, então eles faziam rodar muito dinheiro aqui e davam muitos empregos, né? Para todo tipo de pessoa, para locutor de rádio, para pessoa que fazia cartaz. Na época eles pintavam à mão, né? Muitos cartazes. E era mágico, era um clima mágico que se vivia na cidade. Você imagina, às vezes a gente comenta aqui, né? Por que você não foi ver tal filme? Porque só tem o cinema no shopping. E estava chovendo, é longe, tô com preguiça e tudo mais. Naquela época, você não precisava disso. Eu repito, a gente tinha o Cine Avenida na Avenida Dom Lúcio, tinha o Cine Nelly ali atrás da prefeitura, né, na Praça 15 de Novembro, tinha o Cine Cassino na Praça do Bosque, tinha o Cine Para Todos na Praça do Para Todos. E depois, na Vila dos Lavradores, tinha o antigo Cine Vitória, que passou depois a ser Cine Vila Rica. Você sabe por que chamava Cine Vitória? Não. O Peducci falou, se eu ganhar a eleição de 60 e poucos, eu faço um cinema aqui no bairro. Porque o bairro não tinha cinema. Não tinha cinema. E se acontecer, vai chamar Cine Vitória para homenagear a vitória dele. Olha, mais um dado inédito aqui. É uma história que está no filme. Essa. Que legal, que legal. Kojak, então Botucatu foi a terra do cinema, mas e hoje? Quais são os resquícios disso? Vocês fazem algum diálogo com o cenário atual? Hoje, quem sobrou foram as empresas do Araújo e do Passos. Né? A ETP, que era do Peducci, ela se dissolveu e foi vendida para outra empresa. A Araújo é a Cine Araújo e a do Passos se tornou a Movicon. A Araújo tem cinema em muitas capitais e a Movicon ela trabalha mais com cinemas em cidades menores, assim. Então, até hoje tem isso. Eles têm mais de 200 salas, somando os dois. Mas a gente não vivencia mais isso, né? Eles vivenciam isso dentro das próprias empresas. Tanto que eu até conversei com o Araújo sobre a possibilidade de ele reabrir um Cine Araújo aqui e tal. E ele falou que, infelizmente, né, por conta da pandemia, na época ele chegou a abrir uma sala no shopping. Boulevard Shopping. Ele falou, cara, não estava dando dinheiro e aí acabou que regras da empresa, né? Não está dando dinheiro, não tem como manter. Então, assim, pouco sobrou disso, na verdade, assim, muitas famílias perderam muitos materiais antigos, assim, mas algumas pessoas, por exemplo, eu posso citar aqui o professor Gamito, ele é um cinéfilo da cidade, ele tem uma sala de cinema na casa dele, que ele fez. Cine Paiol? Exatamente, ele recebe pessoas lá semanalmente para assistir filmes. Ele foi um receptor de muitos desses objetos históricos, assim. Então, você vai na casa dele, é como um museu mesmo, e ele te explica como se fosse um guia de museu mesmo. Ele conta toda a história, o que cada objeto é, como é que era a história em Botucatu. Então ele também foi um personagem muito interessante que a gente teve a oportunidade de ter com a gente nesse processo e contar um monte de história pra gente, assim. E aonde a gente pode ver esse documentário? Esse documentário vai estrear no dia 15 de fevereiro no Teatro Municipal. É uma sessão gratuita que vai acontecer. A gente vai estrear junto com outro curta-metragem, que é um curta de ficção de uns amigos nossos, chama Gosto de Terra.
a partir das 7 horas da noite, no dia 15 de fevereiro. A gente não está com as artes prontas do evento, mas estamos nessa correria para ajeitar tudo. E em breve, pela cidade, a gente vai distribuir algumas artes para falar do evento. Os ingressos são gratuitos. A gente vai deixar ele em alguns pontos para serem retirados gratuitamente, só para a gente ter um controle de número de pessoas. Mas está todo mundo convidado lá para conhecer esse filme, para poder conhecer um pouco mais dessa história de Botucatu. Vão ter brindes que a gente vai dar para o pessoal lá. Vai ser um dia muito especial, vai ser muito legal. E depois a gente vai disponibilizar aí na internet. O pessoal poder assistir também gratuitamente. Dia 15 é um sábado, inclusive. É um sábado. É um sábado. Em relação ao outro documentário que você fez em 2022, Boa Vizinhança. Exatamente. Como que foi? Conta aí um pouco da história. Não, Boa Vizinhança é interessante porque assim, foi uma coisa que eu vivenciei na época, que a gente tinha festivais de bandas, só que assim, a gente tinha 15, 16 anos. E com 15, 16 anos organizou-se um movimento de festivais de bandas e de bandas autorais aqui na cidade na década de 90 e 2000, que foi muito impactante para quem viveu aquilo, né? E a gente não tinha muita noção, porque essa época as coisas não tinha internet, né? Então as coisas iam chegando e iam se construindo organicamente, né? E a gente percebeu isso. Tinham diversas bandas daqui, de moleque de 15 anos, autorais, que naquela época foram e gravaram CD, tem registro de músicas da galera. A gente falou assim, pô, isso aí é legal, porque era um trabalho gigantesco gravar um CD na década de 90 ali. Então mostrava que a galera estava empenhada mesmo. E aí a gente foi atrás de contar essa história, que também nos rendeu diversas descobertas, assim. No caso do Boa Vizinhança, foram mais de 50 entrevistas, mais de 100 pessoas entrevistadas, porque às vezes eram a banda inteira ali. Foi um trabalho maior de captação, foram 6 meses de captação e depois a edição. E a gente descobriu muita coisa. Por exemplo, uma banda do início da década de 90, botucatuense, chama Purulense. Eles tocavam um estilo que chamava grindcore, que é bem intrusão, mas eram só mulheres na banda. E elas hoje, nos blogs, na internet, desse pessoal que curte esse gênero, que é um gênero de metal bem pesado, a Purulense é considerada a primeira banda de grindcore feminina da América Latina. E eles têm vinil que para encontrar na internet custa caríssimo, assim, tem fãs na Alemanha, em todos os lugares. Então como que a gente ia imaginar que, por exemplo, uma das meninas do Purulense, ela trabalhava no Papyrus, eu vi ela quando eu era criança, que ela tinha uma banda de grindcore, assim, então, e que teve expressão mundial, tal. Então, assim, esse documentário Boa Vizinhança, ele é um estudo sociológico, assim, de como que se forma um movimento orgânico ali de jovens, né, e como que isso mexeu com a cidade na época, assim, e o Boa Vizinhança, até hoje a gente tem os álbuns dessas bandas para poder ouvir, então, no Spotify e tal. Então, assim, para mim foi muito legal, porque foi reviver um pouco de uma época que era muito gostosa de ser vivida ali, eu acho que o resultado ficou bem bacana, assim, foi bem prazeroso e bem gratificante ver o resultado final, ver que o pessoal gosta. No YouTube já está há mais de um ano e aparece lá direto pessoas de outras cidades falando, cara, que legal, aqui na minha cidade também teve um movimento parecido, é muito legal ver um documentário contando sobre isso, porque quem viveu esse tipo de coisa que era um movimento que a gente chama de do it yourself, né? Era o jovem fazendo ele mesmo as coisas e organizando. Hoje não tem mais. E naquela época, com a dificuldade da tecnologia, inclusive, se fazia, né, na raça, né? O pessoal carregava pedaços de palco para levar para o lugar em cima do skate, aí pedia pro amigo do pai emprestar a caminhonete para fazer e tal. Aí algumas escolas permitiam, a gente, por exemplo, entrevistou o professor Haroldo da Industrial, que ele permitiu que realizassem festivais lá dentro. Então, Haroldo Ramanzini. Ele mesmo, ele pôde dar um depoimento pra gente de como que era para ele abrir esse espaço e tal. Então, e era fundamental, inclusive, ter a abertura no espaço. Exatamente. Só poder ensaiar. Tudo a respeito sobre o espaço. Era tudo a respeito de espaço. Eles só queriam um espaço para tocar. E não eram para. Não era para eles. Eles queriam tocar para. Só que virou uma coisa muito grande, porque tinha várias escolas e acho que era o que tinha na época. Entende? Entendi. Cada 2, 3 finais de semana tinha um festival. E aí era um dia que acontecia uma coisa diferente. E aí tinha as bandas. E você chega lá, tá um monte de molecada da sua idade lá, curtindo as coisas que você curtia também. A gente construindo a nossa identidade também, né? Através da coisa do musical ali. Então foi muito, muito prazeroso
tanto participar na época, quanto depois poder reviver essas histórias através do documentário. Que legal. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o Daniel Kojak, aqui no primeiro jornal da Previra FM. A gente vai fazer um intervalo, tomar uma água, já nós voltamos. Entrevista. São 7h24, voltamos com o primeiro jornal na Previra FM, conversando com o documentarista Daniel Kojak. Daniel, o cinema nacional está em alta, né? E a gente fica contente com isso. Amanhã deve sair a indicação dos filmes, né? De toda a indicação para o Oscar 2025. E a expectativa é muito grande que Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, pelo menos a indicação aconteça, né? Sim, a gente está nessa expectativa e acho que existem grandes chances, né? Também por isso tem essa expectativa e fica aquela coisa de repente, compensar aquele ano de 99 que a Fernanda Montenegro teve lá e a gente acreditou que dava e acabou que não rolou. Todo mundo pensa na vingança. Né? Mas eu acredito que tem grandes chances a indicação, eu acho que é quase certa, né? Uhum. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas eu acho que de qualquer forma, só esse burburinho, ele já é muito bom, já, né? Um filme como Ainda Estou Aqui, que é um filme de drama, um filme sério, um filme que não tem grandes picos de emoção, ação, de emoção sim, mas não tem grandes picos de ação. Ele teve mais de 3 milhões de espectadores no Brasil, assim. Então isso é muito rico, porque é importante que o brasileiro assista seu próprio cinema, né? Claro. Num sentido de não só por um apoio da indústria, por um patriotismo, assim, mas por uma questão de conhecer mesmo. Eu acho que existe muito esse estereótipo de que o cinema brasileiro é ruim e tal, mas eu acho que as pessoas veem pouco cinema brasileiro e o cinema brasileiro tem poucas oportunidades, né? Porque o cinema é uma arte cara, né? Então não é sempre que você tem um Walter Salles que já está consolidado e consegue conversar com a Sony para financiar um filme para ele e tal. Mas por sorte temos o Walter Salles. Ainda bem, que abre caminho para muita gente. Exatamente. Então a gente está com o Auto da Compadecida também, acho que está fazendo números bem interessantes. Verdade. Também. Já passou de 3 milhões já. Então assim, a gente, é um momento bom e que a gente torce para que se mantenha, né? Eu acho que até vi que esse ano aumentou a taxa de filmes nacionais que as salas têm que exibir, né? Pela porcentagem da sala, assim. Então, eu acho que é interessante, eu acho que a cultura, cara, de qualquer país, de qualquer povo, assim, é uma coisa que é um poder imaterial que a gente tem, vamos dizer assim, né? Um valor imaterial que a gente tem e que às vezes é difícil mesmo a gente entender o quanto que é importante que tenha esse filme que teve lá atrás um Pichote ali do mais fraco, o próprio Central do Brasil, sabe? Porque a gente pode voltar, olhar para trás e entender como que era o Brasil daquela época, por que estava assim, por que estava assado, como é que virou, como é que tal. E poder se expressar mesmo, né? Eu acho que os americanos dominaram o mundo através da cultura, né? E muita gente não lembra disso, assim, né? A gente hoje só vê filme americano porque eles apostaram na cultura deles, assim, né? Então é uma questão de identidade mesmo, de criação da própria identidade nossa. E que num mundo globalizado e cheio de internet, acaba que tudo vai ficando mais homogêneo. Mas é interessante a essência de cada um e de cada lugar, né? Então é através dessas expressões culturais, tanto da música, quanto do teatro, quanto do cinema, quanto da televisão, a novela da Globo, que é exportada também para vários países, que a gente estabelece a nossa identidade, né? E isso é uma coisa que é difícil de você dar um valor, assim, né, cara? E é fundamental para o dia a dia, né, das pessoas, né? Faz um bem danado para a alma, né? Exatamente. Você trabalha, de repente você quer saber o lazer, quer saber, como você acabou de dizer, da cultura através de um filme, quando aquele filme é premiado, e no caso do Ainda Estou Aqui, de uma realidade difícil que nós vivemos no país. Exatamente. Né? E filmes como esse, numa época como esse, né, de muita radicalização, né? É fundamental que as pessoas saibam que nós vivemos uma época triste, Sim. difícil. E esse filme realmente, eu acho que também o sucesso, a ampla divulgação, né, o social, entre aspas, que a Fernanda Torres tem feito também, ajuda que outras culturas também, que já tiveram também coisas semelhantes, também possam saber que no Brasil nós vivemos um período trágico de ditadura militar, né?
Exatamente, e poder discutir sobre isso, Claro. né? Ele acaba que traz à tona essa discussão, né? Tipo, mas eram uma família de classe média, e não é, mas só que era uma família de classe média que escolheu ajudar quem estava precisando na época, e independente de se classe média ou não, o cara some, o governo não tem que dar explicação, demora 40 anos para dar uma explicação, então assim, esse é o tipo de coisa que é bom a gente não esquecer, né? Eu acho que, se eu não me engano, na Alemanha eles têm umas coisas assim de nunca esquecer o nazismo, eles lembram para eles não repetirem o erro, assim, né? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, assim, é interessante a gente sempre lembrar para não repetir certos erros. Assim. Sem dúvida alguma. Kojak, e quais eram os principais filmes que passavam aqui na época que Botucatu era a terra do cinema? Essa época era a época que o cinema era o grande entretenimento, assim, né? Então a gente não tinha essa coisa de você ir numa lanchonete com os amigos, assim, na época. Tanto que quando surgiu isso, começou a diminuir, assim, os espectadores. Passava de tudo, assim. Então, assim, desde a década de 20, Gordo e o Magro, Chaplin, todas essas coisas, até mais tarde, né, filmes de espadachim, filmes de bang bang. Então, assim, até eu perguntei pro pessoal, mas assim, por exemplo, um Glauber Rocha passava aqui? Assim, não passava, que o pessoal não entendia nada. Verdade, verdade. Mas acho que não tinha também uma produção tão gigante de cinema na época, então era assim, os principais filmes todos passavam aqui, né? E eles tinham essa noção sabia o filme que tinha dado audiência nos Estados Unidos, sabe que vai trazer para cá e dar, mas muitos filmes na época também eram escolhidos meio pelo nome, eles tinham uma lista lá e eles tinham que comprar. Por exemplo, para comprar A Bela e a Fera, eu tenho que comprar mais 3 dessa produtora. Aí era meio que no nome, eles escolhiam, passavam. E tinha uma coisa que não era uma semana o filme. Era um filme por dia. Tipo, na terça-feira era comédia, na quarta era a sessão das mulheres, que só podia entrar mulher ou mulher acompanhada. No tal dia era dia de western. Então cada dia da semana era um tipo de filme e domingo tinha, né, a matinê, que a criançada toda tal. Passava de tudo mesmo. Não, e é legal porque, de repente, alguns cinemas se caracterizaram por um tipo de filme. Depois de um tempo, o Cine para Todos era o campeão de faroeste, de bang bang. Então o pessoal que quer ver bang bang sabe que no Para Todos vai ser exibido, né? Os grandes lançamentos, Cine Nelly e Cine Cassino, né, que era na área central da cidade. Mas os grandes lançamentos que você, por exemplo, no dia de hoje, olha, começou a ser exibido aqui em Botucatu, era também. Sim. Quase que a Van Premiere acontecia aqui também. Existiam as Van Premiere do Emílio Peducci. Exatamente. Né, o Araújo mesmo perguntei, viu, mas você fazia a Van Premiere e tal? Dele, não. O Emílio Peducci, quando ele queria fazer, ele fazia. O Araújo não tinha esse poder e tal, né? Então ele... o Emílio Peducci chegou a ser o terceiro principal cara de cinema no país na época. Então ele conseguia trazer os filmes antes das estreias para fazer essas avant-premiere e doava parte do rendimento das avant-premiere para instituições que ajudavam as pessoas, Lions Club, uma coisa assim na época. Entendi. Opa. E qual você acha que é a sua responsabilidade, digamos assim, ou o peso do seu trabalho como documentarista, como diretor de cinema, vamos dizer assim, de organizar para contar uma história numa cidade que tem todo esse histórico de cinema como Botucatu? Eu acho que eu acabo sendo eu e toda a equipe do filme também, a gente acaba sendo uma ferramenta para transmitir essa história para quem não estava sabendo como nós, assim, né? Então, assim, teve todo um cuidado de preparar as entrevistas antes. Eu li esse livro antes de chegar na entrevista, eu sabia decor até a página que estava cada coisa. Eu falei assim, viu, aconteceu isso aqui e tal. E as entrevistas em si são um momento de muito... que você sabe, né? Você tem que estar focado, você tem que entender o que o cara está falando, já pensando que você vai responder depois e tal. Tem tudo um pouco disso. Mas, e depois a parte de contar. Mas aí é um pouco de montar a história, é um pouco de eu confiar no que eu aprendi já, assim, né? De falar assim, não, isso eu acho que eu sei fazer, eu sei montar filme. Então, quando eu vou assistir, eu assisto todas as entrevistas, marco todas as falas, escrevo todas as falas importantes, o time que ela tá,
E aí coloco meio que na minha frente, assim, todas as falas importantes de todos os personagens. E a partir dali eu vou montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Ah, esse personagem, esse falaram disso. Que nem Então, aquela traz cena de filme, né? Que o personagem coloca tudo lá, todas as fotos. Uma vez eu até aluguei falei, o Boa Vizinhança, falei, vou pra praia, eu vou ficar 2 meses lá editando o filme. Aí eu coloquei um monte de papel na parede, grudei, cara, a hora que eu fui embora, fui tirar os papéis, tinha tudo marcado, a parede do cara de durex. Ficou mais caro o aluguel desse apartamento. Cara. Mas ele não falou nada. Mas é basicamente isso, né? Acho que é uma tentativa de... A gente ouviu todo mundo, tentou tirar tudo deles e depois a gente juntou por temas, assim, né? Pra construir uma narrativa. O Kojak, o incentivo à cultura é fundamental, né? E há 2 anos esse incentivo voltou no Brasil, Botucatu respira a cultura e tudo mais. Já tem um próximo passo aí, lançou o documentário e tal, já tem um próximo passo? Pensar num curta, coisa desse tipo? Cara, essa lei Paulo Gustavo, eu falei que às vezes ela dá uma falsa esperança, né? Porque ela não vai acontecer de novo, né? Uhum. E foi uma quantidade muito grande de dinheiro distribuída para o audiovisual no país, através da lei Paulo Gustavo. A gente está muito empolgado, porque a gente pôde fazer um monte de coisa, né? Além desse, eu participei de outros projetos de amigos e tal, então a gente sai desse momento da Paulo Gustavo todos muito empolgados. Se a gente vai conseguir realizar alguma coisa, a gente vai descobrir com o tempo. A gente vai ter esse ano a Lei Aldir Blanc, e temos o PIPA aqui na cidade também, que são possibilidades, mas que não são só para o audiovisual. A gente vai competir com outras artes também. É um valor que é um valor não tão grande também. Mas existem esses mecanismos já possíveis para esse próximo ano. E eu, particularmente, eu tô... Né, a gente tem que ir equilibrando o trabalho, um ganho financeiro e esse tipo de coisa que acaba ficando mais como um hobby mesmo. Uhum. A gente ganha um dinheirinho para fazer, mas não consegue sustentar a longo prazo só com isso por enquanto. Mas esse ano, terminando agora em fevereiro, que vai ser essa estreia, eu vou prestar concurso, um monte de coisa, a ideia, eu já tenho lá um material de pesquisa. Eu gostaria de escrever um longa-metragem sobre o Dioguinho. Você já ouviu falar do Dioguinho? O Dioguinho era um criminoso. Foi um criminoso nascido em Botucatu. Ele foi um matador de aluguel em Itatinga. Assim, tem mais de 100 mortes e tal. Mas parte dessa coisa de querer contar algumas histórias da cidade. Porque eu acho que Botucatu tem muitas histórias boas. E acho que muitos de nós aqui, a gente tem essa coisa de ser meio apaixonado pelas histórias da cidade. Por isso que meus documentários, por enquanto, são... E não é que eu vou fazer isso para sempre, mas enquanto tiver um tema interessante... E o Dioguinho, ele tem, por exemplo, 2 livros com as histórias. Já foram feitos 2 filmes também sobre o Dioguinho, que se perderam. E um mais tosquinho que tem na internet lá. Então, é uma coisa de resgatar essas histórias... E a história do Dioguinho em si, ela tem elementos que constroem uma narrativa interessante. Eu ainda não terminei a pesquisa, não tenho assim, nossa, com certeza vai dar certo de fazer isso, mas a minha ideia próxima seria fazer um longa de ficção, e aí a gente vai ver como é que a gente vai captar um dinheiro para fazer isso, um longa de época e tal. Existe uma possibilidade dentro do PROAC, que é o PROAC ICMS. Então a gente manda esse projeto pro PROAC, ele não compete dentro do edital, eles só aprovam ou não. Só que a partir do momento que eles aprovam, eles não te dão dinheiro. Eles te dão a possibilidade de captar esse dinheiro de empresas que vão ser descontadas do ICMS. Entendi. Então, talvez seja esse um dos caminhos que a gente vai tentar para financiar esse filme. Mas assim, vai ser uma coisa que vai demorar alguns anos ainda para isso acontecer, se acontecer. E você já tem alguma ideia da recepção do público aqui de Botucatu com os seus documentários? Cara, eu não tenho tão claro isso, assim, né? Porque, assim, o Boa Vizinhança, ele reverberou muito entre as pessoas que participavam daquilo na época, assim. E foi muito legal para essas pessoas. Eu realmente não sei como é que é pro resto das pessoas. Algumas pessoas vieram até mim e falaram, mas quem não gosta não vai falar para mim. Então, eu também não tenho como ter clareza em relação a isso. O que eu percebi o Boa Vizinhança, ele não tinha tanto o interesse das pessoas de conhecer essa história, de moleques, punks e metaleiros que fizeram festivais, assim. E o documentário da história de Botucatu, ele já traz um interesse muito maior, de diversas pessoas, de diversas faixas etárias.
Porque, de fato, é uma história que não é uma história só de Botucatu, é uma história que também concerne tipo, o Brasil. Existem amigos meus de outros lugares que viram que eu estava fazendo esse documentário e falaram, pô, esse aí eu vou querer ver. Eu falei, tem um outro dele, não, mas eu queria ver esse aí. Entendi. Então o que eu percebi é que, assim, existe uma curiosidade maior pelo esse documentário da história do cinema aqui de Botucatu. E a recepção mesmo eu vou descobrir lá no dia teatro, 15. no dia 15, como é que vai ser. E na era do TikTok, que os vídeos são cada vez mais rápidos, qual a sua visão sobre a valorização que as pessoas têm com os documentários hoje em dia? Cara, eu acho que, assim, a coisa dos streamings, eu acho que aproximou o pessoal dos documentários, porque o documentário ele não tinha tanto espaço nas TVs fechadas e abertas. Não era sempre que você tinha contato e ficava aquela coisa de, o documentário é aquele filme chato lá e tal. E os streamings, eles trouxeram muito isso, às vezes através de temas mais apelativos, com os psicopatas lá, André Dahmer e tal, mas também com coisas interessantes, histórias curiosas e tal. Então, talvez o streaming tenha trazido mais o interesse do documentário para as pessoas, eu não tenho certeza. A competição com o TikTok, essas coisas, eu acho que dá para coexistir, porque tudo coexistiu, né? Quando chegou a televisão não ia ter mais rádio, quando chegou a internet não ia ter mais televisão, mas tem as coisas coexistem, né? Mas de fato, assim, o que a gente vê, que aconteceu no cinema nos últimos anos foi que as cenas ficaram mais rápidas, né? Uma trama já vai para outra trama. O ritmo do filme acelerou. Talvez para acompanhar essa coisa dos ritmos acelerados aqui do TikTok e tal. Mas eu acho que ainda há o espaço de você ir na sala do cinema e vivenciar aquela experiência. Isso é o grande diferencial do cinema ainda. Eu acho que é a experiência de ir numa sala de cinema. Porque você vê na sua casa, é interessante tudo, mas a experiência de você estar lá imerso, né? Naquilo ainda é um diferencial que o TikTok não vai ter. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui falar da sua carreira, do seu documentário. Disponha da gente, nos mantenha informado. Quando chegar mais próximo do documentário, a gente toca no assunto novamente. Vamos lotar o teatro lá. Com certeza. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E vocês e todos os ouvintes aí estão convidados para conferir lá o filme na estreia. Vai ser muito bacana. Muito obrigado, sucesso. E a gente falando de cinema nacional, só pra gente complementar, só pra informar que chegou a informação aqui pra mim, que amanhã tem exibição do Central do Brasil, no Cineclube para Todos. Exatamente. Aqui às 7h30 da noite. Que legal. Vale a pena. Rememorar, né, o Central do Brasil. 7h41, daqui a pouco nós voltamos com a parte final do primeiro jornal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.